Boa noite, turma. Eu sou a professora Monique e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos a partir dessa aula à distância, frente ao contexto que estamos, sobre reflexões da educação no Brasil. A minha ideia, ao propor essa aula, é que nós possamos permear alguns conceitos, definições e dados da educação nacional. Para começarmos, nós vamos ler juntos aqui a citação do Carlos Rodrigues Brandão sobre o que é educação. Do ponto de vista dele, educação é o processo pela qual se aprende uma forma de humanidade, assim sendo permeia a existência humana. A passagem do conhecimento é meio de desenvolvimento de nossa espécie e o educar tem por premissa transmitir os conhecimentos desenvolvidos no decorrer da história pela cultura da qual comunga. Observe a importância do meio, como nós vimos em outras aulas, na construção do indivíduo e da educação deste indivíduo. Ele segue. Nessa perspectiva, tem-se como foco um desenvolvimento humano, no qual quanto mais amplo, profundo e sólido for o desenvolvimento dos indivíduos, melhor será para todos. Observem aqui que a educação sai da ideia de ferramenta ou formação individual e passa para uma perspectiva de auxílio coletivo, de importância para a formação social e coletiva. Bom, a escola, como nós conhecemos, assim como nós vimos anteriormente em outras aulas, ela surge a partir do tempo também. Então, essa escola que nós conhecemos, ela não é óbvia, ela é uma construção humana, ela é uma construção cultural e social. Então, vamos lembrar que a educação antes estava muito vinculada a pessoas que podiam pagar por ela. Com a Revolução Industrial, ela passa a ter um cunho de importância de formação para o trabalho e também a escola começa a ter a importância que hoje em dia nós observamos bastante, que é dos pais, ao trabalharem, poderem deixar a criança no ambiente seguro. Então isso vai se materializando e se espalhando pelo mundo com a Revolução Industrial, aumento do meio urbano, entre outros fatores que vão condicionando e estruturando a educação como nós conhecemos atualmente. Bom, no Brasil, essa educação ela é institucionalizada como gratuita para todos na Constituição de 88. E aí vale uma reflexão interessante para todos nós, que até então a educação não era um direito social, não incluía todos, não incluía a diversidade do educar, tanto do ponto de vista das diferentes pessoas que terão acesso à educação, quanto dos diferentes conteúdos que irão ser desenvolvidos pela escola, tá? Em 88, nós temos o artigo 105, que irá pautar a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Observem aqui que o exercício da cidadania está em destaque também, né? Então, nós estamos formando o indivíduo quanto cidadão, né? Quanto ser histórico, que também irá influenciar e transformar o meio no qual ele se encontra. Frente a essas perspectivas legais, a Constituição ela abre caminhos para que hajam mudanças e estruturas visando a aplicação desse direito. O principal deles é em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB. Ela será o grande norte, né? Irá fundamentar nossa educação. Caso vocês não estejam conseguindo ver, não se preocupem, eu vou disponibilizar esse slide para a turma, assim que eu disponibilizar a aula para vocês, tá? Vocês vão poder observar com mais proximidade as informações. Então, LDB em 96... vários relatórios, estudos, programas vão sendo desenvolvidos e aí lá em 2014 a gente tem a aprovação do Plano Nacional de Educação. E esse plano, ele terá metas por 10 anos, ciclos de 10 anos. Então nós estamos vivenciando um ciclo que começou em 2014 e irá se encerrar em 2024. Em 2017, um novo marco importante que tem influenciado expressivamente a nossa educação, que é a Base Comum Curricular, a BNCC. E aí, essa base nacional, ela irá gerar um novo momento, que é
todas as crianças e jovens e adultos que estarão dentro de um processo de educação formal no Brasil terão que ter a garantia de aprender a mesma base. Então isso inclui um novo fator que já estava na Constituição, que nós iremos nos aprofundar na próxima aula. E aí nós temos a sequência de alguns parâmetros, tendo um marco do Plano Nacional de Alfabetização, que acabou sendo assinado no ano passado. Então, essa é uma grande estrutura, né? Seria a espinha dorsal das legislações nacionais. Bom, o MEC em 2006 vai afirmar uma urgência na construção de uma escola inclusiva, cidadã, solidária e de qualidade social para todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Assume cada vez mais o compromisso com a implementação de políticas indutoras de transformações significativas na estrutura da escola, na reorganização dos tempos e dos espaços escolares, nas formas de ensinar a aprender, avaliar, organizar e desenvolver o currículo e trabalhar com o conhecimento, respeitando as singularidades do desenvolvimento humano. Então, observem que lá em 2006 já havia uma discussão da importância de mudar uma estrutura e incluir diversidades e também refletir sobre o que é esse desenvolvimento humano. Interessante refletirmos que estamos em 2020 e nós precisamos ter uma educação que acolha as demandas do século XXI. Bom, frente a essas demandas, eu trago a vocês alguns parâmetros que me parecem importantes para a nossa aula. Dentre eles, nós temos aí o INEP indicando como está a alfabetização do país. Quase 55% dos alunos eles estão no nível insuficiente de leitura. 34% dos alunos em nível insuficiente de escrita. E praticamente 55% estão em níveis insuficientes de matemática. Então, olha o perfil, né, dessa educação que nós estamos oferecendo. E aí, aqui nessa tabela, nós temos o desenvolvimento anual entre 2001 e 2018 dos avanços aí do nível de alfabetização, tá? Nós temos, em 2018, 8% de analfabetos, leitores rudimentares 22%, leitura elementar 34%, intermediário 25%, proficientes 12%. Então observem como há uma diminuição, né, em percentual total de alfabetização proficiente no país, tendo uma grande concentração em níveis rudimentares, elementares e intermediários, tá? Bom, seguindo nessa reflexão, vamos observar os estratos sociais. Então, ao meu ver, é extremamente importante que a gente tenha consciência de que a educação no Brasil, ela não se efetiva de forma igualitária nos diferentes grupos. E aí, um dos grupos que expressa essa grande desigualdade é a população por análise racial feita pelo IBGE. Então, por exemplo, segundo os estudos aí da síntese de indicadores sociais, em 2012, né, nós tínhamos esse padrão aqui de analfabetismo. Então, lá no Brasil como um todo, no início do século XX, nós tínhamos 65% de população analfabeta. Em 2001, a população negra somava 18% de analfabetismo. Em 2011, esse índice cai para 11%, quase 12%. Observem aqui a população autodeclarada como branca nos mesmos períodos. Em 2001, quase 8%. Em 2011, 5,3% de analfabetos. Tá? Jogando isso para um dado histórico, nós sabemos que o analfabetismo entre negros atingiu em 2011 o patamar atingido pelos brancos 20 anos antes. Então, observe que a educação ela tem uma desigualdade ainda maior de acesso quando a gente observa os dados por raça. E aí, o IBGE ele disponibiliza esse gráfico e observem a variação entre as colunas. Então, essas duas colunas são da população autodeclarada branca. Em 2001, esse índice de analfabetismo. Em 2011, cai essa coluna. Olha o índice na população negra, 2001 e 2011. Então, de fato, há necessidade de um olhar cuidadoso em escala nacional para a inclusão e alfabetização da população negra.
Seguindo nesses estudos, vamos observar aqui a região no qual nós estamos, a região norte. Olha a população com analfabetismo por cor ou raça, também o dado disponibilizado pelo IBGE no último censo de 2010. Então nós temos aqui no norte quase 17% de população autodeclarada preta e nós temos 11,3% de população autodeclarada parda em situação de analfabetismo. População branca permeando aí 8%. Importante ressaltar que o conceito de negro se dá com a soma desses dois índices. Então, o norte estaria representando aí mais de 27% de população negra em situação de analfabetismo. Esse fator, ele se mantém em escala nacional, sendo que no total nós temos 14,4% de população preta e 13% de população parda em situação de analfabetismo. Então, observe que, de fato, ao falar de inclusão na educação, não dá para falar de uma forma genérica. É importante observar as variações sociais e históricas de inclusão. Bom, em termos de analfabetismo funcional, os dados também são muito expressivos. E aí, observando o analfabetismo funcional, a gente se dá conta que a população negra, apesar de muitas vezes ter sido incluída na educação formal e estar alfabetizada, ela se encontra num percentual maior em situação de analfabetismo funcional. Então, essa população ela está numa situação de dificuldade de leitura e compreensão, escrita e compreensão. Então, acaba sendo incluída, no entanto, com um nível educacional inferior, tá? Ou em situação de contexto familiar, histórico, uma série de fatores que envolvem isso, tá? Em termos gerais, a gente também percebe uma diferença de acesso no ensino infantil, acesso à creche, acesso a instituições de alfabetização nos primeiros anos de vida. Então, essa ausência aí de inclusão ela vai se dando desde a primeira infância. Ao observar a educação de jovens e adultos, nós temos uns dados bem expressivos também, tá? Então, o IBGE, ele liberou essa tabela em 2011, apontando as pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentaram curso de educação de jovens e adultos ou supletivo, por cor e raça. Então, observem que no Brasil, 37% das pessoas com 15 anos ou mais frequentaram o EJA. Da população preta ou parda, 62% praticamente da população. Então, esse dado ele é bastante expressivo. Aqui na região norte, nós temos 17,4% de população branca e 78,2% de pretos e pardos que passaram pelo EJA. Então, isso demonstra desencontro de idade, dificuldade de se manter na escola, enfim, uma série de fatores que possam estar vinculados a isso. Mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluíram a educação básica. Turma, nós quanto educadores e futuros educadores temos que ter em mente que é mais da metade da população brasileira não concluiu o ensino médio. Então, isso é muito expressivo para a gente conseguir entender o país no qual nós estamos. E quais posturas também como educadores nós precisamos ter, tá? Dando sequência à nossa análise, eu acho expressivo termos consciência de quantas pessoas acessaram o ensino superior. Então, apenas 16,5% das pessoas com mais de 25 anos concluíram o ensino superior no Brasil, segundo o IBGE em 2018. Tá? Então, de fato, essa situação ela é presente. Tá? Se a gente jogar isso para uma situação de cor e raça, nós temos em 97, 2,2% de pardos e 1,8% dos pretos, autodeclarados pretos, com inclusão na conclusão do superior. E aí, cuidado com os dados. Muitas vezes nós nos deparamos com dados de ensino superior que não levam em consideração quem concluiu, mas quem está cursando. Tá? E eu sei que, infelizmente, muitos acabam não chegando ao final do curso. Trancam, abandonam, enfim, né, dificuldade de permanência. Então, nós temos uma fatia expressiva da população brasileira que não chega ao final do curso. Espero que não seja o caso de vocês. Tá? E nós temos, em termos históricos, um avanço com a lei de cotas, se a gente pensar na inclusão racial. Então, em 2003, nós tínhamos aí 6% de pretos e 28% de pardos. Em 2010,
esse número salta de 8 para 8,7 e 32,08, então há um avanço expressivo, né? O IBGE ele lançou essa tabela mostrando que em 98 se declararam negros ou pardos quem estava na Universidade do Brasil, 18%. E lá em 2015 subiu para 42%. Então observe que de fato há uma importância na inclusão e melhoria da educação por meio das políticas de cotas, tá? Bom, olhando agora por uma outra perspectiva, nós temos a licenciatura no Brasil. Qual é o perfil da população que está se formando para a docência, tá? E aí, nesse sentido, nós temos um fator importante que é a feminização da docência. Então, assim como o mundo, o Brasil tem um processo de mulheres ocuparem, principalmente os primeiros anos de docência. E aí, nós vamos ter 75,4% dos licenciandos sendo mulheres no Brasil, tá? Obviamente, isso está vinculado a um processo histórico. Então, segundo a Bernadette, nós temos a criação das escolas normais lá no século XIX e sendo mulheres recrutadas para assumir o magistério das primeiras letras. E aí, a autora nos aponta que isso é vinculado a uma imaginária imposição social da mulher ter maior vínculo com essas atividades maternas e pela naturalização da escolha feminina pela educação. Então, observe que há uma imposição social para que as mulheres assumam a educação dos anos iniciais, tendo em vista que ela tem um dom natural para lidar com crianças. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de imposição, com esse tipo de normatização social. Nós, quanto mulheres, precisamos ter a consciência de que nós temos o direito, a possibilidade de exercer qualquer profissão. E aí há um outro ponto que é muito importante. Essas mulheres, elas, na maior parte das vezes, têm uma remuneração menor. Ou a educação dos primeiros anos acaba tendo, na média nacional, uma remuneração menor. Então, precisamos ter a consciência e lutar para que haja uma diminuição dessa desigualdade. E também para que essa educação dos primeiros anos não seja destinada unicamente para as mulheres, mas também, caso homens queiram exercer essa profissão, seja naturalmente masculina. Observem no gráfico o estudo que foi feito com os docentes que atuavam na educação infantil por sexo e faixa etária. Então, começa aqui aos 24 anos e termina lá acima dos 60, e em todas as faixas etárias, principalmente entre 30 e 39 anos, quem está atuando na educação infantil são mulheres. Observando quem se forma, e eu queria convidá-los a refletir um pouco sobre a licenciatura no Brasil, nós temos um avanço da educação à distância, do EAD, que é uma ferramenta super importante, que as novas tecnologias têm auxiliado fortemente para o desenvolvimento. No entanto, o EAD ele vem atingindo níveis altíssimos na formação da graduação em licenciatura, chegando a 46%, quase 47%, conforme os dados do INEP em 2017. Então, observem que é importante termos o cuidado para que essa formação à distância e também a presencial dê todas as condições, né, e tenha a seriedade necessária para formar e dar aí a estrutura para o docente que irá atuar na licenciatura, tendo em vista que a qualificação desse docente está intimamente relacionada com a qualidade daquele ensino e também a valorização da sua remuneração. Pensando no perfil socioeconômico dos docentes, quero convidá-los a refletir sobre esses dados. Então, 50,4% de quem está estudando para a docência vem de renda familiar entre 3 e 10 salários mínimos, com destaque para a maior concentração de indivíduos até 3 salários mínimos, quase 40%. 10% de quem está estudando para a docência veio de lares de pais analfabetos, e 40% deles têm pais que estudaram até a 4ª série. No curso de pedagogia, nós temos o maior índice de pais e mães com menor índice de escolarização, tá? Então, quando você compara os cursos de licenciatura com a pedagogia ela se destaca por concentrar o maior número de pessoas com pais e mães com menor tempo de estudo. E 68,4% dos licenciandos cursaram o ensino médio em escolas públicas. 6% deles vieram de supletivo. Tá? Bom,
A pedagogia acaba sendo o curso que se destacará nesses índices, né? Então a gente tem aí 57,5% de pais de alunos da pedagogia tendo concluído até a 4ª série. E uma reflexão importante, né, é que a formação do professor tem que ser pensada a partir da função social da própria escolarização. Então, quando eu formo esse professor, eu estou incluindo onde ele veio, eu estou conseguindo dar conta das demandas que esse aluno traz, da diversidade que eu componho dentro de uma instituição que está formando docentes. Aquele docente está saindo com um olhar crítico e consciente do papel que ele irá exercer e qual que é o contexto da sociedade que ele irá atuar. Então são pontos importantes para a gente pensar, tá? Ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com nossa vida civil. Então, vamos pensar aí, né? Para de onde nós viemos e para onde nós queremos ir educacionalmente. Bom, pensando em reflexões teóricas frente à educação, eu quero passar rapidamente com vocês por alguns teóricos, tá? Então, o Saviani irá refletir conosco. É preciso operar um giro da formação na direção de uma cultura de base científica que articule de forma unificada um complexo compreensivo, as ciências humano-naturais que estão modificando profundamente as formas de vida, passando-as pelo crivo da reflexão filosófica e da expressão artística e literária, diz ele. É este o desafio que o Sistema Nacional de Educação terá que enfrentar. Somente assim será possível, além de qualificar para o trabalho, promover igualmente o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Paulo Freire, né, com as suas indagações aí de educação emancipatória e também, né, a pedagogia do oprimido, ele vai nos trazer um olhar da necessidade da criticidade, assim como nós vimos nas outras aulas, né? O saber escutar, a consciência do inacabamento. Então, nós, como educadores, precisamos ter essa consciência do processo, a complexidade da ciência, nosso inacabamento, nossa necessidade de olhar crítico a partir do ponto de vista do Paulo Freire. Já o Rubem Alves, ele vai pensar a educação, e tem um livro dele, Educação dos Sentidos, que eu gosto bastante, e ele vai trazer algumas inquietações para nós, como educadores também, que é informação, diferente do conhecimento, diferente de sabedoria, né? A informação está facilmente acessível. O conhecimento é a articulação coerente das informações. A sabedoria, por sua vez, é o que deveria regular o uso do conhecimento e da informação. E aí eu pergunto a vocês, nós estamos chegando ao conhecimento? No decorrer desse processo de formação, quanto futuros educadores, vocês estão aprendendo ou vocês estão na informação? Porque há um processo. A informação está disponível. Vocês estão desenvolvendo o trabalho da disciplina. Vocês estão gerando conhecimento? Com esse conhecimento, vocês estão conseguindo atingir uma sabedoria frente ao assunto? Seja qual assunto vocês desejam conhecer mais, tá? Qual que é a diferença desses pontos de vista, né? Assim, uma coisa descolada da outra? Não. No entanto, é importante termos a consciência de que elas dialogam com perspectivas diferentes. Então, a ciência é fogo, que aumenta o poder dos homens sobre o mundo. A sapiência usa o fogo da ciência para transformar o mundo em comida, objeto de deleite. Para o Rubem Alves, nós temos duas grandes funções na educação, né? Então, a primeira delas é a transferência do conhecimento capaz de solucionar os problemas que enfrentamos cotidianamente, ou seja, para tornar nossa vida mais fácil. Então, desenvolva conhecimento para hoje, por exemplo, a gente, num contexto de pandemia, poder estar realizando essa troca, tá? Essa está vinculada à ciência e à tecnologia. Eu gerei uma ferramenta. A segunda delas é mostrar as belezas e coisas boas do mundo e da vida. Ou seja, tornar nossa vida mais prazerosa. Essa está vinculada à arte, ao amor. Nós precisamos retomar e cuidar para que a educação não deixe de tratar o amor. A gente não pode educar apenas para gerar ferramentas, nós temos que educar também
para gerar arte. Nós temos que educar também para que as pessoas não tragam, quanto bagagem cultural, apenas a ciência e a ferramenta, mas elas tragam humanidade, elas tragam o prazer, elas tragam a sensibilidade, elas tragam o olhar amoroso frente à vida. Bom, um outro teórico importante, né, que nos auxilia a pensar a educação é Edgar Morin, e aí ele tem vários estudos que vão permear algumas questões, dentre elas os 7 saberes fundamentais. E aí ele traz algumas reflexões, por exemplo, ciência em crise, escola em crise? Escola como mediadora do conhecimento? Todo desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana. Percebe que aqui o Morin dialoga com Rubem Alves? Nós, quanto educadores, precisamos sair do que o Rubem Alves chama de caixa de ferramentas e entrar na caixa dos sentidos. E o Morin também nos convida a pensar nisso. A ciência em crise, necessariamente a escola tem que estar em crise? Qual o papel social da escola? Não seria de formar esses indivíduos para transformar o mundo no qual eles pertencem? Fica o convite à reflexão. Bom, rumando para o final da nossa aula de hoje, lá nas indagações sobre o currículo, como é que ele ponta, né? Posicionamos-nos em defesa da escola democrática que humaniza e assegure a aprendizagem. Uma escola que veja o estudante em seu desenvolvimento, criança, adolescente e jovem, em crescimento biopsicossocial, que considere seus interesses e de seus pais, suas necessidades, potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura. Então observe que nas legislações a educação é muito mais do que muitas vezes a gente vivencia na escola. Só que a legislação em si ela não é efetiva, quem efetiva somos nós, essas transformações. Tá? Aqui coloquei essa foto de um projeto que eu desenvolvi, que levava história oral para as escolas, mas não a histórias reais, histórias da comunidade negra, histórias dos simbolismos dos territórios de onde aquelas crianças estudavam. E aí eu quero convidá-los a refletir comigo essa citação. A escrita é uma coisa e o saber outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem, a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram. Assim como no baobá, já existe em potencial em sua semente. Então, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. É uma sementinha, mas o baobá está lá dentro daquela sementinha. E aí eu quero dedicar aí uma homenagem à Dona Diva. Dona Diva, te amo, grata por quanto me ensinou. Bom, e aí então vamos encerrar a aula de hoje com o Rubem Alves, com essa seguinte frase. Hoje eu estava ali preparando a aula e o Rubem Alves ele foi me tomando, acabei trazendo ele mais vezes, tá? Então, por isso que eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver. Eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria de ensinar, mas que se dedicaria a apontar para os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Com o menino Jesus, do poema de Caeiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Então, obrigada por esse encontro, espero que vocês tenham conseguido inquietar-se por alguns instantes. Não deixe de procurar, de se aprofundar, eu estou à disposição para qualquer dúvida. E aqui estão algumas das referências que eu utilizei. Bons estudos e até logo!